Você tem um país onde o presidente, que não é presidente, chama o agro de fascista. Bom, isso é desumanização do homem do agro. Ele vai ser agro para quê? Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal declarou válido o trecho da lei da reforma agrária que permite a desapropriação de áreas que não cumpram sua função social, ainda que produtivas. Pois é, uma vez uma amiga minha foi assaltada e ela contou que o bandido apontou uma arma nela, pegou a carteira, o celular, aí tirou uma nota de R$ 5 e falou: ah, tá aqui, pra você pegar um busão. Ou seja, segundo o Fachin, esse assaltante apenas desapropriou, porque ele pagou uma indenização, uma merrequinha de R$ 5 para tomar um busão, né? É uma desapropriação que o assaltante cometeu. Então, essas relativizações do que é moral, do que é de direito natural, essa relativização comunista que esse pessoal faz contra a propriedade privada, é o que resulta na decadência moral, jurídica e, consequentemente, econômica de uma nação. Essa doutrina da função social da propriedade é um descalabro, é uma aberração jurídica, e é a ideia de um comunista. É a ideia de um comunista chamado Leon Duguy. E ele disse o seguinte: olha, nós deixamos a iniciativa privada administrar a propriedade, mas ela não vai atender aos desejos e necessidades do indivíduo, e sim da coletividade. Ela vai ter uma função social, não é um direito individual à propriedade privada. É exatamente assim que funcionava a economia nazista, que é de esquerda, nacional-socialista. Hitler falou: eu sou um socialista. Isso é esquerda. Então, como é que funcionava a economia nazi-fascista? Eles deixavam a iniciativa privada administrando as empresas, mas elas eram pesadamente reguladas, controladas e, em última instância, direcionadas às necessidades do Reich. Por isso que a economia nazista era de esquerda e trabalhava essa função social da propriedade, que é um absurdo e que está sendo implementado no Brasil na prática, porque já não devia nem estar na Constituição. Agora, já que está na Constituição, deixa quieto lá, finge que não existe, mas eles estão colocando isso na prática em detrimento da decência, da prosperidade econômica e da certeza jurídica, porque isso é um atentado também contra a estabilidade jurídica. Um país só se desenvolve, falava Hayek, quando existem princípios jurídicos claros, que te dão certeza e estabilidade. Função social da propriedade, além de não ter nexo, além de não ter fundamento econômico nem moral, ela dá margem a interpretações dúbias, subjetivas. Então nós mergulhamos num caos, numa incerteza jurídica, numa incerteza de regime. Você vê, por exemplo, o caso do Zimbábue. No Zimbábue tem um ditador comunista, marxista, chamado Robert Mugabe. O Robert Mugabe, ele confiscou a terra dos fazendeiros brancos, com a desculpa de que os britânicos não tinham pago indenizações devidas a ele. Aí, ultimamente, ele está tentando devolver essas terras aos fazendeiros brancos, porque com o fim da propriedade privada de terra no Zimbábue, houve uma crise alimentar. O povo começou a passar fome, e isso ameaça até a estabilidade de um regime ditatorial. Então, até para se manter no poder, ele está tentando restabelecer algum grau de propriedade privada. Um ditador comunista chegou à conclusão brilhante de que propriedade privada funciona. E aqui no Brasil nós estamos no caminho inverso. Estamos cada vez mais tolhendo a propriedade privada da terra. Por isso que os alimentos estão caros, por vários motivos. É imposto no combustível, é expansão monetária, mas também porque não existe incentivo para o cara ser um fazendeiro nesse país. Você tem um país onde o presidente, que não é presidente, chama o agro de fascista. Bom, isso é desumanização do homem do agro. Ele vai ser agro para quê? Agora, se o homem do agro sair do campo, diminui a oferta de alimento, vai ficar mais caro. Isso vai prejudicar quem? Principalmente o pobre. Então, nós estamos no caminho do abismo econômico, no caminho do abismo moral. E por causa desse tipo de coisa, a função social da propriedade, que bonitinho, que palavra linda. A esquerda é boa de marketing, a esquerda tem palavras fofas, palavrinhas muito bonitinhas que escondem destruição, caos, censura, prisões arbitrárias, prisões políticas. Depois, quando isso resultar em fuzilamentos, não fala que eu não avisei. Muita gente me chama de paranoico por causa disso. E para terminar, a função social é completamente diferente da doutrina católica do bem comum, em Santo Tomás de Aquino. Na doutrina do bem comum, o indivíduo voluntariamente, de forma virtuosa, se dirige ao bem da comunidade. Na função social, não. Na função social, o indivíduo é escravizado. Os seus anseios não valem mais.
ele é reduzido a menos do que um servo de gleba, porque no servo de gleba, o servo de gleba no feudalismo, pelo menos tinha algumas terras próprias. Na função social da propriedade, nada mais te pertence. É aquela coisa da nova ordem mesmo. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Vai nessa. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.